E aí, gente, tudo bem? Tem mais uma reflexão para a gente estar pensando aí no dia de hoje. E a gente está aí no mês de maio, né? Mês da família. E eu me propus aí a fazer algumas reflexões, a gente pensar sobre a família, né? Como nós podemos ser bênção em nossas famílias aí, em meio a esse período aí, né? De ansiedade, muita preocupação. E uma coisa importante é que a gente possa sempre pensar nos fundamentos da nossa fé, né? A gente tem visto aí muita coisa acontecendo, né, ao nosso redor, e é sempre bom a gente relembrar, né, no que a gente crê, né, para que assim a gente possa continuar sendo bênção dentro de casa, né? Nossa fala, nossos gestos, né, tudo isso possa ser bênção. Eu queria pensar sobre, né, a ideia do que é ser cristão, né, em época aí de pandemia. E uma coisa que eu gostaria de pensar com vocês hoje, a partir do texto de 1 João 4, de 1 a 6, é que a gente precisa aprender a discernir os espíritos. Essa expressão ela é usada, né, em alguns textos do Novo Testamento, né, sobre discernir espíritos. Algumas correntes cristãs entendem que isso é um dom, né, de discernir espírito. Só que a ideia que o autor de 1 João está querendo passar é que discernir os espíritos ou discernir o espírito é a capacidade que eu e você temos de saber se aquela pessoa que está falando, ela é uma pessoa que fala em nome de Deus ou não. Por que pensar nisso hoje, né? Por que pensar nisso nessa época? Por que pensar nisso quando falamos sobre família? Como você é membro da sua família, né? Pai, mãe, filho, avó, né? Tio, sobrinho, neto, todos nós sempre falamos, né? Conversamos com os nossos entes queridos. E muito do que falamos às vezes é com base naquilo que ouvimos, né? Com base naquilo que já lemos. Às vezes nós replicamos coisas que ouvimos, né? Vemos na rádio, vemos na televisão. Então, mais do que nunca hoje, é preciso saber discernir os espíritos. Saber se aquilo que temos ouvido, se aquilo que temos replicado, né? Que temos falado àqueles que estão em nossa casa, vem de Deus ou não. E é essa preocupação que existia, né, do autor lá de 1 João. Por quê? Na época que esse texto é escrito, muita gente estava usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro, né, para ter poder, para ter autoridade sobre as outras pessoas. Não muito diferente de nossa época, né, de nosso período. Nós estamos enfrentando um momento igual a esse, né? Na verdade, as heresias, elas não são novas, né? São apenas cópias de coisas que já aconteciam. E hoje muita gente está aí usando o nome de Deus, tem político e tem líder religioso usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro. E eu queria, então, pensar com você, né, que dentro de nossas famílias a gente precisa replicar aquilo que é bom, né? Falar sobre aquilo que é bom, falar sobre a nossa fé de maneira saudável, de maneira equilibrada, né? Sabendo realmente no que nós cremos. Então, o primeiro desafio que nós temos, né, para ser cristão nessa época de pandemia é aprender a discernir se aquilo que temos ouvido, né, se aquilo que temos aí falado para os outros realmente vem de Deus ou é a tentativa aí de pessoas e grupos, né, que estão querendo aí nos extorquir, nos alienar ou nos manipular. Vamos ler o texto lá de 1 João 4, de 1 a 6, para a gente ter uma ideia. Diz assim o texto: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, tá vendo? Isso aqui não é demônio, né? Muita gente fala que discernir espírito é saber se a pessoa está endemoniada ou não. Não é isso o que 1 João 4 está falando. Ele está falando, nós precisamos aprimorar a nossa capacidade de, ao ouvir alguém, saber se essa pessoa está falando em nome de Deus ou não. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm se levantado. Não é a coisa só da nossa época, não é a coisa só do nosso tempo, né? Nisto conhecereis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ó, lá na época, em 1 João, já se falava que o anticristo estava presente, né? E eu vou explicar daqui a pouco esse termo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. E aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O termo anticristo, meus irmãos e irmãs, ele é usado no Novo Testamento, nas cartas de João e no texto de Apocalipse. Nas cartas de João, o anticristo, o termo anticristo é usado para aqueles homens que usavam o nome de Cristo para enganar, para manipular, para alienar, né, para extorquir, para tirar dinheiro das pessoas. Então, o anticristo não é uma pessoa que possa vir apenas de fora, que vem no futuro. Né? Hoje em dia, nossa época, né, 2020, nós temos um monte de anticristos aí. Né? Esse pessoal que está vendendo semente, esse pessoal que está obrigando a dar o dízimo, né? Porque senão Deus vai tirar o emprego. Outro dia eu vi uma reportagem em que algumas igrejas estão dizendo que se a pessoa não der o dízimo, a pessoa vai perder o emprego, a pessoa vai pegar coronavírus, vai pegar Covid aí, né, que é a doença, né, e tal. Isso é a fala do anticristo, né? Essa é uma fala que não vem de Deus. E aí, hoje, nós temos pessoas que se comportam como anticristo. E na época de 1 João, nós também tínhamos pessoas que agiam dessa forma. Por isso, a necessidade e a importância de filtrarmos bem aquilo que ouvimos e aquilo que falamos. Para quê? Para que você, na sua casa, possa continuar sendo uma bênção. Para isso, eu queria pensar o seguinte: como ser cristão, então, em época de pandemia? Em primeiro lugar, eu e você precisamos entender no que cremos. E eu queria pensar em algumas coisas que são fundamentos, que são bases da nossa fé, como cristãos e cristãs. Quem é cristão, quem faz parte da religião, do cristianismo, primeiramente, crê na ressurreição de Jesus Cristo. É a ressurreição de Jesus Cristo que nos garante a certeza da vida eterna. Então, esse é um fundamento, essa é uma base da nossa fé. Segundo, nós cremos na Trindade. Cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cremos que Jesus é Deus, cremos que o Espírito Santo é Deus, cremos que os três são um e um são três. Né? E eles estão presentes em nossa vida, nos orientando, nos consolando, a salvação por meio de Jesus Cristo, a orientação e a presença de Deus constante e a presença do Espírito Santo. Três pessoas que estão conosco, né, nos ajudando, nos auxiliando, nos dando a certeza de que a nossa caminhada não é só aqui, né, mas nós estamos andando aqui, passando por aqui, indo em direção a uma vida eterna. Terceira coisa, cremos que a salvação é pela graça. Quem é cristão não acredita em barganha, não acredita que Deus vai abençoar porque está dando dinheiro, porque está dando dízimo, porque está dando oferta, porque está fazendo campanha. Isso é um comportamento pagão, não é um comportamento cristão. E muitas igrejas hoje que se dizem cristãs, evangélicas, adotaram esse tipo de comportamento. Infelizmente, até batistas, né? Hoje fazem isso, trocam a fé, trocam a cura, né? Trocam a salvação por dinheiro. Nós, como cristãos, cremos que Jesus Cristo ressuscitou, cremos na Trindade e cremos na salvação pela graça de nosso Senhor Deus, né, Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto fundamento ou base aí, né, daquilo que nós cremos. Nós cremos no arrependimento como evidência da conversão. Eu tenho ouvido alguns políticos aí dizendo e afirmando que são cristãos. Políticos que estão defendendo a abertura do comércio, a abertura da igreja, a abertura de tudo, porque a economia, né, ela tem que ser salva.
que a questão de quase 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas já terem morrido aí, isso aí não tem problema, porque todo mundo vai pegar o vírus. Uma pessoa dessa não é cristã. Uma pessoa dessa não tem uma vida de arrependimento. Porque o que é o arrependimento? O arrependimento é quando nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos limitados e limitadas, e a partir daí permitimos que Jesus Cristo entre em nossa vida, seja Senhor de nossas vidas, e aí mudamos de vida. E aí as nossas vidas têm outro sentido, que é seguir os passos de Jesus, que é ser igual a Jesus. Jesus, em sua vida, demonstrou amor pelo próximo. Jesus, em sua vida, demonstrou compaixão, misericórdia por todos aqueles que sofriam. Jesus não ignorava o sofrimento daqueles que estavam ao seu redor. Jesus teve compaixão e misericórdia de todos. Então, como cristãos, eu e você cremos no arrependimento como evidência da salvação. Não só alguém que diz que luta pela família, luta pelo que é certo, porque esses valores, muitos ditadores, muitos imperadores do passado, né? Muitos políticos de hoje ainda defendem. E esses mesmos políticos defendem a tortura, defendem a morte, ignoram o sofrimento do mais pobre, ignoram o sofrimento dos doentes, ignoram o sofrimento dos mais frágeis de nossa sociedade. Então, como cristãos, nós cremos no arrependimento como evidência da salvação. Nós cremos que quem é cristão tem uma vida diferente. Isso é necessário, isso é importante. Para quê? Para que você filtre muito bem o que você tem trazido para dentro da sua casa. Para quem você tem ouvido, quem você tem dado ouvidos e tem compartilhado isso com os seus familiares. E uma quinta ideia aqui, né? Claro que existem outras bases, outros fundamentos, mas eu queria pensar em alguns apenas. Quem é cristão, quem segue o cristianismo, vive o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22, nós temos lá, né? O amor, a bondade, a benignidade, né? A paciência, a mansidão, a compaixão, a misericórdia. Todos esses elementos juntos são o fruto do Espírito. E quem tem uma vida que aceitou a Jesus, quem é cristão, vive o fruto do Espírito. Não é alguém que vive brigando, não é alguém que vive arrumando polêmica, não é alguém que vive arrumando briga, que vive arrumando confusão, não é alguém que ignora aqueles que estão ao seu redor. Como ser cristão em época de pandemia? Como ser uma bênção na sua família? Como continuar sendo uma bênção na sua família? Viva o fruto do Espírito. Leia diariamente o texto de Gálatas 5:22. Relembre sempre aquilo que você precisa fazer dentro da sua casa, dentro da sua família, que não é fácil. Né? E deixe de ouvir aqueles que vivem segundo o fruto da carne e não segundo o fruto do Espírito. Então, como nós podemos discernir os espíritos? Como nós podemos saber se a pessoa que estamos ouvindo fala em nome de Deus é alguém que vale a pena ouvir ou não? Pense nisso. Se a pessoa crê, se a pessoa vive esses fundamentos, essas bases que nós falamos, né? Crê na ressurreição de Jesus, crê na Trindade, crê que a salvação é pela graça, crê no arrependimento como evidência da salvação e é uma pessoa arrependida e vive o fruto do Espírito. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos discernir, filtrar muito bem o que temos ouvido hoje. Muita besteira na televisão, nas rádios, nos jornais, na internet, muita gente alienando, muita gente enganando, muito político enganando, muito político alienando, muito político sem compaixão, sem misericórdia. Muita gente que se diz pastor sem compaixão, sem misericórdia, sem amor pelo próximo. E como entender aquele que é contrário ao cristianismo nessa época de pandemia? Porque se nós temos alguns princípios que nos norteiam para que possamos continuar sendo cristãos e cristãs em época de pandemia, nós precisamos evitar e fugir daqueles que agem e que têm princípios e valores que são contrários à nossa fé. Né? E aí, para discernir os espíritos, para saber se essa pessoa fala em nome de Deus ou não, preste atenção. Primeiro, aquele que não é de Deus, aquele que é contrário ao cristianismo, ele valoriza mais as coisas
do que as pessoas. Qualquer político que se autodenomina cristão, qualquer pastor, bispo, apóstolo, serafim, querubim, né, que esse pessoal vive se dando título aí, que diga que é cristão, mas valoriza mais o seu dinheiro, valoriza mais a sua conta bancária do que o sofrimento das pessoas, não é de Deus. Essa pessoa está aí para te enganar, para te manipular. Fuja de ouvir os conselhos desse tipo de gente. Não perca tempo ouvindo esse tipo de gente. Segundo, são pessoas que vivem os frutos da carne, né? Que vivem aquilo que a carne evidencia. Se há o fruto do Espírito, nós também temos lá, né, os frutos da carne. São pessoas cobiçosas, são pessoas invejosas, são pessoas gananciosas, são pessoas que visam o lucro acima de tudo, né? E o bem material acima de tudo. São pessoas briguentas, né? Pessoas que não gostam, né, de viver em paz e não gostam de ver os outros em paz. Porque olha só, o texto de Gálatas 5:19, ele até vai falar não só do fruto, ele não fala fruto da carne, né? Ele fala obras da carne. Olha o que são as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Como nós vemos aí, né, hoje em dia, e ouvimos, lamentavelmente, gente que está se autodenominando cristã, gente que está com a voz aí para todo o Brasil e o mundo, e gente que fica aí, né, praticando inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, né, brigas. Fuja desse tipo de gente. Não traga isso para dentro da sua casa. Traga para dentro da sua casa aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Vou ler aqui para você Gálatas 5:22. Olha o que fala que é o fruto do Espírito, né? O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, que dentro da sua casa você possa falar, você possa replicar aquilo que vem do fruto do Espírito, não aquilo que vem das obras da carne. Nós precisamos fugir desse tipo de pessoa. Esse tipo de discurso, esse tipo de voz não pode ecoar dentro de nossas famílias, né? Terceira ideia aí, né, daqueles que tentam, de alguma forma, nos manipular e nos enganar, né? São pessoas que sempre visam a ideia do dinheiro, né? Aquele que se diz cristão, mas está sempre falando de dinheiro, está sempre falando que tem que dar lá para Deus, investir, fazer um sacrifício, né? Está falando da economia. Muitos políticos hoje que se autodenominam cristãos prezam apenas a economia. Sabe o que é a economia? Não está preocupado com você, que está aí passando fome, está aí passando dificuldade, está aí passando necessidade, está aí passando limitação, está com o nome no SPC, no Serasa, não, está preocupado com a economia, com as empresas, mas não está agindo para que você, indivíduo, possa agir. Porque, convenhamos, R$ 600 ajuda muita gente que está aí, né, carecendo, mas não é tudo o que o nosso governo poderia fazer por cada um de nós. Isso é mais uma medida aí para tentar nos iludir, né? E ainda mais demorando desse jeito. A gente vê filas enormes desse jeito e igrejas vendendo cura, igrejas vendendo bênção, né? Então a gente vê a maldade tanto no meio político como no meio religioso. Então essas pessoas não são cristãs. Essas pessoas trazem para dentro de nossa casa a maldade, a malignidade. Evite, não permita, proteja a sua família desse tipo de gente, né? São pessoas que não vivem os valores cristãos, não vivem o amor, o perdão, a compaixão. O que é compaixão, gente? É sentir o que o outro sente. Se eu sei que uma pessoa está passando necessidade, se eu sei que uma pessoa está no hospital, eu vou ter compaixão dessa pessoa. Isso vai me machucar, isso vai me doer, né? E misericórdia. Misericórdia não é apenas sentir o que o outro sente, mas é fazer algo pelo bem do outro, né? O que podemos fazer? Às vezes você não tem como dar dinheiro, não tem como dar alimento, não tem como sair de casa, mas nós podemos orar, podemos clamar, podemos ligar para alguém que pode ajudar
Quem pode doar, né, doa, faz uma transferência bancária e tal, sei lá, né? Mas quem é crente tem misericórdia, tem compaixão. Quem é cristão tem isso como base, né, de sua vida e faz dentro de suas condições, né? E também luta pela justiça, né? Justiça é o bem comum, né? Não pensa apenas na sua família, não pensa apenas na sua igreja, não pensa apenas no seu partido político, não pensa apenas naquilo que ele ou ela vai ganhar, mas pensa no bem, naquilo que vai fazer bem para todos. Esse é um desafio, meus irmãos e irmãs, que nós temos em nossa época. Como ser cristão em época de pandemia? Viva os valores do reino. Aprenda a discernir os espíritos. Busque trazer para dentro da sua casa aquilo que vem de Deus, não aquilo que vem de homens maus, homens malignos, homens que estão interessados apenas em extorquir, não apenas o seu dinheiro, mas a sua força de trabalho. Estão apenas interessados em te usar como massa de manobra. Cuidado com esse tipo de coisa. Nossas famílias merecem algo bom, algo agradável. Nossas casas precisam ser um ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio. E é bom evitar esse tipo de gente, né? É bom evitar esse tipo de discurso dentro de nossos lares. Então, que a lição aí de 1 João 4, né? De 1 a 6, aí, para que fujamos dos falsos profetas, para que fujamos daqueles que só pensam em enganar, extorquir, né? Que nós possamos fugir desse tipo de pessoa. E você, dentro da sua casa, continue sendo uma bênção, levando para dentro da sua casa aquilo que edifica, replicando aquilo que edifica, não aquilo que vem a ser obras da carne, né? Pessoas que estão aí sempre brigando, criando inimizades, pelejas, né? Mas que possamos buscar o fruto do Espírito, né? Que você tenha convicção da sua fé, do que realmente é ser cristão, que lamentavelmente muita gente está se esquecendo disso hoje. É uma luta constante, né? É um desafio constante, por isso precisamos orar constantemente, para que Deus nos ajude a continuar em frente, de cabeça erguida, alegres, felizes e firmes na palavra dele. Firmes na verdade que vem dele, não de políticos, não de falsos religiosos, mas que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, gente? Então, que Deus abençoe cada um de vocês e que continuemos a ser bênção em nossas famílias. Aprenda a discernir, a filtrar aquilo que vem de Deus para que você possa falar dentro da sua casa aquilo que edifica, aquilo que é bênção, aquilo que vai ajudar aqueles que estão precisando de consolo e de conforto nesse momento. Valeu? É isso aí. Um abraço.